Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que vocês estejam tudo bem. Porém, nós sabemos que hoje, esse vídeo que eu estou gravando é o dia 2 de novembro, dia de finados, o dia onde muitas pessoas tiram um tempo para ir visitar o túmulo dos seus entes queridos, de familiares, amigos, enfim. É um dia onde as pessoas vão ter de alguma maneira algum contato com a morte. E nesse tempo propício eu queria compartilhar com vocês aqui alguns fatos bíblicos, né? algumas verdades bíblicas a respeito da morte. A primeira delas é que a morte ela não existia até Adão pecar. Até o homem cometeu o primeiro pecado, a morte ela não existia, e a gente sabe que a morte passou a existir depois do pecado. A própria palavra de Deus diz lá em Romanos que o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, não existindo pecado, não existiria morte. O segundo é que existem 3 tipos de morte. A morte espiritual, quando a gente vê lá em Gênesis que Deus diz, olha, se comeres este fruto, certamente morrerás. Quando Adão come do fruto, Adão não morre. Você percebe que ele está lá ainda. Só que ele não morre numa perspectiva física, de imediato. Mas espiritualmente ele perde o seu acesso a Deus ali. E a gente percebe que a primeira morte é a chamada morte espiritual. A segunda morte é a morte física, é a morte do corpo, dessa matéria que nós temos, nosso corpo. E a terceira morte é a chamada morte eterna, onde as pessoas que morreram sem Cristo, né, elas vão morrer na eternidade. É uma morte eterna, certo? É uma morte que as pessoas que não depositaram a sua fé em Cristo Jesus estão sentenciadas a ela, certo? A terceira curiosidade sobre a morte é que a morte ela depois que você morre, você não existe outra forma não existe salvação depois da morte para as pessoas que não morreram sem Cristo, para as pessoas que morreram sem Cristo, no caso. As pessoas que morreram sem Cristo, elas não conseguem, não existe outra coisa, não existe outro caminho, não existe outro destino. A palavra do Senhor nos diz que lá em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, que ao homem está dado morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Só que a gente já descarta dois ensinamentos, né? duas linhas de raciocínio que existe aí. Primeiro, a questão do purgatório, e segundo, a questão da reencarnação. Se ao homem está dado morrer uma única vez, então não tem como ter reencarnação, porque aí ele teria que morrer outras vezes. Em relação ao purgatório, não tem o que se fazer, porque o que vem depois da morte, como a Bíblia diz, é o juízo, né? Então o homem ele fica esperando o juízo de Deus depois que morre. E por fim, a palavra do Senhor nos ensina que aqueles que morreram em Cristo Jesus, que depositaram a sua fé na pessoa de Cristo Jesus, ainda que morram, viverá. E aqui é uma palavra de esperança. Morte para os filhos de Deus não é o fim. Morte, como o apóstolo Paulo diz, é ganho. Viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro, é sair dessa vida, é sair desse mundo caótico, desse mundo tenebroso e voltar aos braços do Pai, voltarmos para casa. A morte para o cristão é a porta de entrada para o céu. Então, essas são algumas curiosidades sobre a morte, alguns fatos bíblicos sobre a morte. Eu queria que você comentasse aqui o que é que você achou, o que é que você acha, né? O que é que você pensa sobre a morte. Comenta aqui, com certeza vai ser muito prazeroso poder ler teus comentários. Curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.